Sejam bem-vindos ao Palavra que Ensina. Neste vídeo, aprenda como será o Reino de Deus e a Nova Jerusalém. Depois que Jesus voltar, após o arrebatamento da igreja, seu reino de 1000 anos começará com a construção do templo de Deus. Esse templo foi descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 41. Será a partir daqui que Cristo, o Rei, irá reger todas as nações, e todas as nações virão a este templo para adorar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Em Isaías capítulo 2, versículo de 1 ao 4, está escrito assim: E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Em Isaías capítulo 9, do versículo 6 ao 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 7, E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 9, E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou.
Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse capítulo 21, versículo 6. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte de água da vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 10 a 21. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse capítulo 22, versículo 2. E mostrou-me o rio puro, de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de lado do outro do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Apocalipse capítulo 21, versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Apocalipse capítulo 21, versículo 27.
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, versículo 12 ao 14. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Querido amigo, você já ouviu falar do Evangelho da salvação? Sua salvação dependerá das escolhas que você fez nessa vida. A Bíblia é a palavra de Deus para a humanidade, e ela diz que, sem ser salvo, não vamos participar do reino que Deus preparou. Quem é Jesus Cristo? A Bíblia diz que Ele é a palavra de Deus. Foi Ele que criou todas as coisas e trouxe tudo à existência através da sua palavra. Ele é a fonte da própria vida. E Ele era parte de Deus, enviado à terra para nascer como o único homem perfeito, capaz de nos restaurar da nossa natureza pecaminosa. No livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Será que existe outra maneira de ser salvo, a não ser através de Jesus? A Bíblia diz em João, capítulo 5, versículos 11 ao 12, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos, dessa forma podemos observar que a palavra de Deus é muito clara, e só em Jesus Cristo podemos ter a salvação. Jesus é a fonte da vida. Em João, capítulo 14, versículo 6, podemos observar que Jesus é o único caminho, a única verdade e também a vida eterna para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele nasceu, cresceu e morreu por você. Não perca mais tempo, abandone a vida de pecado e desobediência que você tem levado e aceite a salvação que Jesus te proporciona hoje. Peça perdão a Deus, coloque-se de joelho e faça a oração do arrependimento, pedindo para que Jesus perdoe todos os seus pecados. Diga a Ele que a partir de hoje você terá uma nova vida, andando nos preceitos de Deus e vivendo uma vida de santidade. Não permita que nada neste mundo venha tirar o seu lugar no reino de Deus. Abra o seu coração e faça parte da família de Deus. Deus abençoe a sua vida tremendamente. Se você gostou deste vídeo, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu gostei e o seu comentário. Ajude a divulgar esse canal nas suas redes sociais. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.